eles estão em Moabe e o meu Deus é rei, o Elimeleque morre em Moabe. E é muito triste essa história quando você vê os detalhes, porque ele morre sem ver os filhos casados. Então os filhos casam com essas duas mulheres, sem o pai ver, porque ele morre primeiro. Depois ficam quase 10 anos ali e não têm filhos. O que lhes aconteceu? Não sabemos, mas 10 anos de casado e eles não podem ter filhos ainda. E logo os dois morrem, fica Noemi com as suas duas noras, sozinha, desamparada, as 3 mulheres desamparadas. E elas certamente, as duas, certamente eram muito apegadas à sua sogra, porque elas começam a voltar para Belém. Noemi ouviu a história que lá em Belém há pão de novo, o Senhor visitou a terra novamente, e as 3 caminham juntas. E apenas quando Noemi insiste, é que o órfão, como a gente viu no final aqui da história, da onde a gente leu, resolve voltar para a casa dos seus pais e assim continuar a sua vida, ficando só Noemi com a sua nora barra filha, né? Que é uma espécie de filha para ela, que é Ruth. Essa é a parte da história de Noemi que nós podemos chamar de um caminho sinuoso. A Bíblia ela é bastante resumida em algumas partes, porque ela quer nos contar a história da redenção, e não a história particular de cada um. Mas pense que foram muitos anos, porque eles mudam, então eles já estão com fome lá em Belém, aí eles precisam mudar. Eles chegam em Moabe, e o Elimeleque, depois de um tempo, morre, ficam 10 anos ali ainda. Portanto, quanto tempo passou de sofrimento, de luto, de angústia, de falta de resposta. E no final, quando ela vai falar com as suas duas noras, ela diz, eu até frisei e repeti, a mão do Senhor se descarregou contra mim. Essa é a parte em que Noemi fala isso, e é o modo como ela interpreta a vida dela. Ela está enxergando o trabalho de Deus na vida dela como algo difícil, duro, como algo complicado. E eu acho interessante isso, porque ela percebe que Deus está no controle da vida dela, mas ainda assim, ela vê que algo de ruim lhe aconteceu. A Noemi não se descreve aqui como uma vencedora triunfante. Olha, minhas filhas, eu vou andar somente em vitória e somente em coisas boas. Não, ela não repete um clichê, mas nem tampouco ela se acha totalmente desprezada, uma vítima de tudo, querendo blasfemar contra Deus. Perceba aqui a grandeza de de Noemi, né? Ela descreve que a mão de Deus se descarregou contra ela, mas ela não blasfema contra o Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa difícil de fazer. Mas o que nós aprendemos da história da vida dela, deste caminho sinuoso em que ela passou e que nós passamos muitas vezes? Aí eu pergunto para você já esteve em um caminho difícil? Sinuoso é aquele caminho cheio de curvas, né? É um caminho complicado de se passar. Você já esteve em algum desses caminhos na sua vida? Em alguma situação, às vezes até como Noemi, sem ser culpa sua. Porque às vezes nós passamos por dificuldades por culpa nossa. Foi assim com Jacó, né? Traiu o seu irmão, rouba a primogenitura, vai embora, passa por dificuldade, culpa dele. Mas a Noemi não. Noemi passa por dificuldades porque lhe aconteceu, porque a vida é assim. Porque às vezes para uns acontece de ter mais dificuldade do que para os outros. Você já passou por algum caminho sinuoso? E o que aprender deles? Primeira coisa que eu vejo aqui é que nós passamos, ou quando passamos por caminhos assim, por vezes não entendemos. E eu não vou dizer que está tudo bem, mas a gente precisa aceitar isso para continuar caminhando. Como que Noemi pôde explicar o que ela estava passando? Ela só falou assim, foi a mão do Senhor. Ela não tentou explicar, colocar os pingos nos is, ou qualquer coisa do tipo. Porque nós ficamos às vezes desesperados, querendo dizer, olha, enquanto não tiver tudo organizado, tudo explicado, por que Deus fez tal e tal coisa, então eu não vou seguir adiante. Num caminho sinuoso, num tempo difícil, é também difícil porque nós não entendemos o que nós estamos passando. Parte de ser difícil é não ter respostas. Até ele começa a ficar mais fácil, depois que algumas coisas começam a fazer sentido. Se você já passou por um caminho assim, você sabe.
Lá no meio da caminhada, você começa a ver alguns frutos deste caminho, desta tribulação, dessa dificuldade. E aí você começa até a entender, Senhor, então eu estou percebendo porque eu estou passando por isso. Mas naquele primeiro momento, nós não temos tantas respostas. A Noemi apenas disse, foi assim, foi a mão do Senhor. E como que age a mão do Senhor, irmãos? Tem algumas formas de Deus agir, e eu anoto pelo menos 3 formas. 2 delas que são muito conhecidas. Deus age abençoando os que o buscam. A mão do Senhor está estendida para nos abençoar. Isso nós entendemos, isso nós gostamos. Glória a Deus por isso. Porque Deus é um Deus que abençoa os que o buscam, os que confiam nele. A mão do Senhor, por outro lado, também pune os injustos e os maldosos. E nós dizemos glória a Deus por isso também. Que eu não seja contado no meio deste grupo, que foi, por exemplo, exortado pelo profeta Miqueias, qual falamos bastante tempo aqui. Mas e o terceiro? A terceira forma de Deus trabalhar, de Deus colocar a sua mão. Essa é difícil da gente entender. Deus açoita os filhos que ama. É o que diz em Hebreus 12. Essa é a terceira forma. E parece que é isso que Noemi está descrevendo. Então, por um lado, nós sabemos que Deus abençoa quem faz as coisas certas. Por outro lado, nós sabemos que Deus pune quem faz as coisas erradas. Mas o caminho sinuoso é aquele tempo em que nós dizemos, Senhor, eu fiz tudo certo, mas eu ainda estou sendo açoitado. Senhor, eu sou um servo seu. Eu sou tal como a Noemi. Que coração, irmãos, de Noemi, que mulher maravilhosa. Noemi, para mim, é talvez a personagem bíblica, depois de Jesus, claro, que mais descreve aquele fruto do Espírito que é amabilidade. Amabilidade, traduzido também por benignidade. Que mulher amável, que mulher dócil, que mulher agraciada, como diz o nome dela. E ainda assim passou pelo que passou. Ainda passou, provavelmente, por uma luta maior do que qualquer um de nós já tenha passado. Deus açoita os filhos que ama. Esse é o caminho do meio, sinuoso. E aí quando a gente não entende, a gente fica tentando buscar explicações. Por que será? Alguns dizem que Noemi falou isso por causa que Noemi reproduzia uma religião primitiva, que achava que Deus fazia maldades. Mas não me parece que ela está dizendo que Deus a fez maldades, mas que a mão de Deus continuava guiando ela, apesar de ter se descarregado contra ela de alguma forma. Para mim, o que Noemi está fazendo é intensificando o modo como ela enxerga a vida. Noemi começou a enxergar Deus em cada detalhe da sua vida. Porque, irmãos, o caminho sinuoso faz isso também com a gente. A gente começa a perceber que Deus não está apenas nos momentos bons. Deus também está nos momentos ruins. Nos momentos ruins, aliás, são os que nós mais percebemos Ele. E eu posso dizer por mim, talvez você possa aplicar para a sua vida também. Por vezes eu passo por caminhos difíceis, porque por meios comuns, por caminhos bons, por caminhos tranquilos, eu não conheceria a Deus como posso conhecer em tempos difíceis. Existe uma parte da glória de Deus que nós só vamos conhecer quando passamos por dificuldades. Existe uma parte do caráter bondoso e benigno de Deus que só vamos entender quando nós passamos por caminhos sinuosos, quando as curvas são muito grandes, quando nós passamos por dificuldades. Noemi estava aqui, irmãos, conhecendo Deus Todo-Poderoso, que no tempo difícil não deixou ela. Os resultados que vieram depois, percebe? Mostraram a boa mão do Senhor. Quais foram os resultados? Agora eu vou me adiantar, né? Os jovens diriam, vou dar spoiler. E eu que sou jovem vou dizer isso também, vou dar spoiler, né? Os resultados é que Noemi volta com Ruth para Belém. Lá em Belém, Ruth conhece Boaz, que é um parente de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. E havia um costume, na verdade uma lei em Israel, que quando ficasse uma viúva, algum parente, o mais próximo, deveria casar e ser o resgatador. Em hebraico, ele é o Goel, aquele que resgata aquela família. Portanto, ele casa para que aquela viúva seja amparada, a viúva do seu parente próximo. E quando ele tem um filho com essa viúva, o primeiro dos filhos é considerado, caso ele não tenha tido filho, do falecido, para que o nome dele continue passando
continue tendo descendência. Que coisa bonita, é o modo como Deus fez para que as famílias fossem cuidadas, pelo menos naquela época, obviamente, né? E aí, Ruth casa com Boaz e tem o seu filho chamado Obed, que é o avô de Davi, do rei Davi. Então há toda uma conexão graciosa aqui. Que resultado maravilhoso. Irmãos, caminhos sinuosos, primeira coisa, nós não entendemos, mas eles dão frutos. Nós não entendemos o momento em que estamos passando por tribulações, por angústia, por decepções, mas os frutos aparecem da mão do Senhor sobre nós. É a mão do Senhor, mas sempre é boa, irmãos, mesmo que ela esteja nos esmagando, se descarregando contra nós. É difícil de entender isso, na verdade, é paradoxal. Como que Deus pode descarregar a sua mão, nos esmagar, mas ainda ser bom para nós? É de fato isso. Deus é bom, mesmo quando Ele pesa sobre nós a mão, porque é para a glória dEle e para o nosso bem. Calvino dizia: Senhor, que eu seja esmagado pelas suas mãos, porque eu sei que são as suas mãos. Que coisa maravilhosa, né? Quais são os frutos de um caminho sinuoso na presença do Senhor? Os frutos em nós é mais amor, mais confiança, mais segurança nele. O fruto nos outros, ou que nós refletimos, é mais humildade. Nós passamos a ter mais empatia. O nosso nariz desempina um pouco, porque a gente percebe que somos pó, como diz o salmista, e Deus é gracioso em fazer isso conosco. Nos é dado mais caráter, uma fé mais firme, porque já passamos por algo tão difícil como esse caminho. Então as outras coisas ficam um tanto quanto mais fáceis de passar. A segunda coisa que eu vejo, primeiro é que nós não entendemos direito. A segunda é que todo caminho sinuoso de um crente, de um servo de Deus, é vivido com o Senhor. O que Noemi fez aqui foi um esforço para enxergar Deus em sua realidade. É como se no tempo difícil, se você já teve que fazer uma reeducação alimentar, você sabe como que é. Eu, por exemplo, abandonei, pelo menos até o momento, eu creio que vou continuar, mas abandonei o refrigerante. Eu creio, Senhor, que vou continuar, porque eu já tinha abandonado uma vez, ele voltou na minha vida e agora abandonei de novo. Está uma briga entre eu e o refrigerante. Mas, irmãos, o que acontece quando você abandona alguma coisa desse tipo, é que o seu paladar, ele começa a sofrer. Você já fez algum tipo de coisa desse modo? Abandonar alguma comida? Tirei o açúcar do café. Fiquei um mês não gostando de tomar café. Depois voltei a gostar. O paladar vai mudando. Por quê? Porque você vai transformando o seu modo de sentir os sabores. Quando Deus retira de nós um pouco do açúcar, da tranquilidade, Deus está aguçando o seu paladar. E para quem já começou a comer comidas diferentes, modificar a sua alimentação, tem quase que uma resposta pronta. Depois de um tempo você passa a sentir mais sabores. Você que já fez isso sabe, né? Mais sabores de um jeito, mais sabores de outro. Quando Deus deixa com que a gente passe por caminhos sinuosos e a gente passa ele com o Senhor, parece que realça outros sabores da vida. Nós começamos a enxergar Deus ou a presença e a vida dele onde não enxergávamos. Começamos a perceber a boa mão do Senhor nos sustentando onde não percebíamos. Noemi é uma mulher grandiosa aqui porque ela percebeu o Senhor mesmo no tempo mais difícil da vida dela. Tempo que talvez a maioria de nós, se não todos, diria: Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus se esqueceu de mim. Mas ela está aqui dizendo: a mão do Senhor, ainda que se descarregou contra mim, mas foi a mão do Senhor. Nós cantamos uma canção que diz: és Deus de perto e não de longe. Lembra dessa canção, que é Deus de promessa? Eu creio que é verdadeira essa frase, não acho que é uma canção errada dizer isso não. Mas lá em Jeremias 23, Deus está falando algo um pouco diferente. Ele diz quando o povo vai para a Babilônia, é uma profecia que o povo ainda vai para a Babilônia. É uma pergunta: será eu Deus apenas de perto e também não de longe? Deus está falando para o povo de Israel: eu sou Deus de vocês onde vocês estiverem, seja em Israel, seja na Babilônia. Portanto, Deus é Deus de perto e Deus de longe. Quando nós passamos por caminhos sinuosos, talvez dos maiores desafios é perceber que até ali Deus está. Deus está trabalhando.
Ele retira a sua presença percebida para que a gente perceba Ele em tudo. Não que Deus é tudo, não somos panteístas. Deus não é a árvore, não é o passarinho, não. Mas Deus criou tudo. Portanto, nós podemos olhar para tudo e dizer, foi para a glória de Deus, toda a natureza. Não é assim que Jesus faz? Jesus fala assim, observe os passarinhos. Eles estão dando uma lição de sustento de Deus. Jesus conseguiu enxergar sustento de Deus nos passarinhos. Olha, eles não plantam, mas Deus alimenta eles. Aí Jesus fala, olhem para os lírios do campo. Não fazem nada, não tecem, não fiam, não fazem roupas, mas se vestem melhor que Salomão em toda a sua glória. Jesus aguçou a sua visão e conseguiu enxergar a boa mão do Senhor olhando para um passarinho, olhando para um lírio do campo. Noemi também estava fazendo isso, né? Nós percebemos que Deus, Ele não é tudo, mas Ele criou todas as coisas e Ele governa tudo. Então você começa a perceber que Deus está governando cada área da sua vida. Sabe qual é a melhor forma de perceber que Deus governa a sua vida financeira? Quando você passa necessidades. Você começa a perceber como Deus governa a minha vida financeira. A melhor maneira de perceber como Deus é o Deus que sustenta o nosso corpo físico, quando você fica doente. Eu não estou desejando isso para ninguém, estou dizendo que isso nos acontece. A melhor maneira de saber que Deus sustenta a nossa casa, nossa família, quando você passa por tribulação na família. Nós somos levados, irmãos, e Deus permite. Eu não creio que Deus necessariamente coloca coisas desse tipo, mas Ele permite para aguçar o nosso paladar. E a gente vê sabor, vê graça onde a gente não via, a gente achava tudo normal. Deus deseja, irmãos, fazer com que paremos de desejar ambientes extraordinários para amar ambientes ordinários. Porque às vezes, irmãos, nós estamos tão frenéticos nessa loucura da vida. Eu gosto de dizer com luzes piscando toda hora, que a gente acha que Deus só está no extraordinário. Deus é Senhor do sobrenatural, mas dentro do sobrenatural está o natural também. Ele também é Senhor do natural. E aí você começa a enxergar Deus nas coisas pequenas, percebe que não há menos graça de Deus em tocar você com a mão dEle no dia a dia, no ordinário, no comum, na coisa simples. Quando nós passamos por caminhos sinuosos, nós percebemos que até ali Deus está. Até no caminho sinuoso, ele é vivido por Deus, com Deus, perdão. E aí nós percebemos, é nesse tempo que nós percebemos que Deus tem um projeto para nós. Você sabia que Deus tem um projeto para você? Nesse tempo, você percebe o projeto de Deus para você. Sabe qual é o projeto de Deus para você? O projeto de Deus para você é você. O projeto de Deus para você é te tornar Jesus, mais parecido com Jesus. O projeto de Deus para você não é necessariamente fazer você fazer coisas. Também, claro. Mas isso é resultado do que Ele está fazendo. O projeto de Deus em mim sou eu. Me tratar, me trabalhar, me transformar, mesmo na falta de respostas, mesmo na falta de sentido, aguçando o meu olhar, o meu coração, para dizer, aqui está a graça de Deus, ainda que eu não veja. Há relatos de irmãos que na igreja ainda primitiva, no começo da igreja, que eram mortos nos coliseus da vida, eram presos e eram jogados aos leões, literalmente jogados aos leões. E diz a história, isso não está no Novo Testamento, mas na história da igreja, que eles ficavam presos e a prisão deles era uma espécie de, só uma sala onde eles ficavam, que as pessoas poderiam lá e olhar pela janela e conversar com eles. E diz a história que vários irmãos iam consolar estes que estavam para morrer, e saíam de lá consolados. Muitos que estavam esperando a morte ali, que de fato, infelizmente, morriam, consolavam os outros, porque naquela prisão conseguiam aguçar, Deus dava essa graça, né, de aguçar o seu olhar e ver como Deus estava ali, como o Senhor está ali. Irmãos, o caminho sinuoso existe, para que a gente perceba que Deus está conosco. Deus está em todo o tempo conosco, e para que a gente o ame e o deseje ainda mais. Você sabe que eu gosto de música, eu gosto de poesia, e há uma poesia que foi musicada, chamada Tapeceiro. Eu creio que eu já comentei para os irmãos aqui. Ela é cantada por um cantor brasileiro, Estênio Marcius, mas ela é citada num livro de uma mulher chamada Elizabeth Elliot. Quem foi essa mulher? Esposa do Jim Elliot
e depois ela teve um outro marido. O Jim Elliot e outros missionários vieram para a Amazônia. Eu não me lembro se foi no Brasil ou ali na Bolívia, em alguma parte assim. E eles vieram evangelizar alguns índios ali e foram mortos. Logo, talvez no primeiro ano, fizeram contato, acharam que já estavam com uma boa amizade com eles, mas quando chegaram lá foram mortos por aqueles índios e elas não foram embora. Elas fizeram amizade com as mulheres, porque aí não aparentava ameaça, né? Fizeram amizades e as mulheres viúvas ficaram lá e conseguiram fazer amizade com aquela tribo se converteu e o filho do Jim Elliot, o filho da Elizabeth no caso, se criou junto com eles e o indígena que matou o seu pai foi como um pai para ele depois de convertido. Que história maluca, né? Como Deus é gracioso, Senhor amado. E ela cita esta poesia chamada Tapeceiro no seu livro. Como ela percebe o que eu estou chamando agora de caminho sinuoso, como Deus estava lá. A poesia é a seguinte: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo, trança voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. A minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte, para a honra e glória do tapeceiro. Coisa maravilhosa, né? Quando você olha de trás de um tapete, você pensa, que loucura que é essa? Mas quando você olha pelo lado certo, você percebe que há beleza ali. É assim com os fios, as cores vivas da sua vida, mas as cores nubladas e tristes estão sendo tecidas pelo tapeceiro para a honra e glória dele. Como a gente continua, né? Na história de Noemi, o caminho sinuoso nos obriga a repensar quem nós somos. Eu não li o texto aqui, mas Noemi, quando chega em Belém e encontra as suas amigas, ela diz, está lá no verso 20, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. O nome Noemi significa agraciada, o nome Mara algo como amargura, nesse contexto. Então, Noemi está passando por uma tristeza, ela se apresenta dessas formas às suas amigas. Sabe o que está acontecendo com ela? Ela está repensando quem ela é, ela está colocando na balança a sua história de vida e contestando algumas coisas. Olha que detalhe interessante, irmãos. Provavelmente, muitas das coisas que você quer ser, o Senhor vai tirar do seu coração. Ou talvez o Senhor já tirou, para colocar o que Ele quer que você seja. Mas isso é bom. Algumas outras coisas Deus vai aflorar, Deus vai fazer com que elas fiquem maiores ainda, porque também é bom para a glória dEle. Mas como isso acontece? No tear do tapeceiro, no fio a fio do tapeceiro, no dia a dia, Deus vai fazendo com que a gente perceba e repense quem nós somos. Aliás, quem é você? Quando a gente se apresenta para alguém, nós normalmente dizemos o nosso nome, mas o nosso nome diz pouca coisa sobre nós, né? Eu posso dizer, eu sou Daniel, e não diz muita coisa sobre mim. Posso dizer, eu sou o pastor Daniel. Aí você já sabe um pouco mais do meu trabalho. Quem sabe como falo pastor, então talvez da vocação. Mas a gente vai tendo que falar várias coisas para a gente chegar a quem nós somos, né? E talvez a gente fique com dificuldade. E essa é uma das maiores crises deste momento, dessa geração, saber quem eles são. Talvez uma das maiores crises. Quem sou eu? Para o que eu fui criado? Se a maioria nem imagina que foi criado por alguém, né? Que é a obra do acaso. Mas olhar para si mesmo, irmãos, e perceber quem você é e qual o caminho de Deus para você, é obra do tapeceiro, obra da grandeza do Senhor. E Deus usa estes momentos difíceis para que a gente repense. Sabe aquela ideia do fogo refinando o ouro? Deus faz isso conosco.
no tempo sinuoso, no tempo nublado, Ele começa a retirar aquilo que não precisa, para que você perceba quem você é em Cristo. E até isso é difícil, sabe por quê? Porque em parte nós temos a mesma resposta. Quem é você e quem sou eu? Filhos de Deus, amados pelo Senhor. Essa é a nossa identidade mais profunda. Eu e você somos amados por Jesus. Filho, não tem identidade mais profunda do que essa. Você pode cavar para baixo. Essa é como se batesse no ferro. Filho ou filha amado. Mas Deus tem um caminho para cada um. Eu sou filho amado do Senhor. Mas no meu caso, sou quem sou? Sou pastor. Sou pastor da Igreja Batista Alvorada. E o Senhor vai dando a nossa caminhada. E é assim com você. No tempo difícil, provavelmente Deus faz com que a gente cave até lá para baixo, para perceber que somos filhos, que somos amados. E quando a gente chega na raiz, não tem mais o que cavar. Esta é a minha identidade mais profunda. É isso que o mundo precisa ouvir. O mundo está em confusão sobre quem eles são. Eu sou filho amado. E aí, a partir disso, eu posso construir a minha vida. A Noemi teve que repensar. É claro, ela passou por essa dificuldade tão profunda, irmãos. Mas nisso, ela vai percebendo a história de vida dela. E chegamos ao final da história, o qual não lemos, com as mulheres de Belém dizendo como Deus foi bom para Noemi, como Deus foi gracioso para com ela, como ela se torna a bisavó de Davi, de certa forma não de sangue, né? Porque não é a Ruth é sua nora, né? Mas é a bisavó de coração, porque também vale, né? Do rei Davi. Que coisa maravilhosa. A quarta coisa, irmãos, que eu penso aqui e que eu vejo na história de Noemi é que no caminho sinuoso nós temos que deixar algumas bagagens. Temos que deixar aquilo que tem nos atrapalhado. Noemi deixou, ou melhor, ela perdeu algumas coisas. Talvez as coisas mais importantes. Se eu perguntar para você o que é mais importante na vida, provavelmente você vai dizer assim, família, né? Família. Foi o que ela perdeu. E essa história de Noemi não é para nós vivermos ela. Não é isso, irmãos. É para a gente ver e ser inspirado por uma serva do Senhor. Só para isso. Mas ela perdeu marido e filhos. Mas ela perde também, irmãos, esperança. Sabe por quê? Porque ela diz, eu já sou uma mulher de idade, como que eu vou casar de novo? Ela não tem mais esperança. E eu não tenho mais tempo para ter filhos. Foi essa a situação dela. Ela perde também o seu sustento. Por isso que ela está voltando para Belém. E um detalhe aqui, daquela cultura, que não está dito aqui, mas está intrínseco aqui, né? Implícito. Ela perde sua segurança. Porque uma viúva naquele momento, e uma viúva apenas com mulheres, que é no caso das suas noras, não tem segurança. Ela está insegura. Ela não tem, então, nada. Ou melhor, o que ela tem? O que sobra para ela? Quando ela perde toda a bagagem, o que sobra para ela? E eu acho isso necessário da gente saber. Eu consegui enxergar pelo menos 4 coisas. Te desafio depois a sentar, conversar com Noemi aqui, com o texto. Quem sabe Deus te mostre mais coisas. Mas sobra pelo menos 4. Primeiro, a fé vibrante dela. Porque Noemi tem uma fé, como eu falei, na dificuldade. Ela diz, a mão do Senhor se descarregou contra mim. Por que eu estou chamando isso de fé, irmãos? Porque ela está enxergando Deus. Ela não está fugindo de Deus. Ela não está blasfemando contra Ele. Apesar dela estar sendo honesta, profundamente honesta, ela está dizendo, a mão do Senhor está me guiando. É isso que ela está falando. Noemi ainda tem essa fé vibrante. Irmãos, duvidar, doer, chorar, não é necessariamente se distanciar de Deus. A gente pode chorar na presença do Senhor, a gente pode até duvidar, não da grandeza de Deus, mas duvidar dessa conexão. Senhor, será que o Senhor ainda está com a sua mão sobre mim? Senhor, será que eu ainda serei abençoado? Os salmistas fazem isso. E a ideia aqui não é a gente ser leviano, de toda hora estar duvidando, não. Mas em situações assim, Deus sabe que somos pó. O próprio salmista diz, Ele conhece a nossa estrutura. Mas ainda assim Noemi permaneceu com a sua fé. É como aquela árvore que vem um incêndio e seca ela inteira. Mas você corta ela, por dentro ainda está vivo. Por dentro ainda está com a seiva ali. Opa, está vivo. Foi apenas passar a prova.
Outra coisa que a Noemi mantém é o seu caráter amoroso. Irmãos, olha o que aconteceu com ela. E ela olha para suas 2 noras e diz assim: minhas filhas, vão embora, volta para os pais de vocês, para que vocês casem. O que ela está fazendo, irmãos? Ela está pensando nos outros. Que coisa incrível. Ela ainda, o que sobra para ela? O que ninguém tira, irmãos? A fé e o caráter amoroso dela. Às vezes, quando a gente é despido, retirado, tudo ou muita coisa que foi retirado de Noemi, não nos sobra isso. E espero que nós tenhamos isso. Ela olha para suas noras e pensa nelas. O que a gente poderia fazer? Eu mesmo poderia dizer: agora ninguém vai ficar comigo, vocês vão embora também, né? Pois é, não, mas ela não faz isso. Ela continua sendo amorosa para com as suas noras. Terceira coisa que permanece em Noemi é a sua história. Sua história. Quando ela perde os filhos, ela ouve que Belém voltou a ter pão. O que acontece? Ela volta para Belém. Ela ainda tem uma história lá. Irmãos, apesar do que nós tenhamos passado, Deus coloca marcos na nossa vida, para que a gente consiga olhar para trás e dizer: Deus estava lá, Deus passou comigo. Muitos de nós, em tempos de dificuldade, fazemos isso. Olhamos para o que Deus já fez. Não é olhar para trás como quem desiste, não, mas olhar para trás no sentido de que perceber na sua história de vida que Deus estava lá. O que sobrou para Noemi? Sobrou suas raízes, a sua antiga casa, o local onde provavelmente ela teve experiências com Deus. O que sobra para mim e para você quando Deus nos tira quase tudo? Sobra aquilo que Ele já fez, sobra a história que Ele já construiu na nossa vida, sobra as experiências que nós tivemos com Ele, da qual não podemos duvidar. A gente pode duvidar de nós, e a gente duvida. Podemos duvidar até do nosso futuro, o que será de mim, mas quando a gente olha para o que Deus já fez, nós não podemos duvidar. Se você está no caminho sinuoso, lembre-se disso. Lembre de olhar para o que Deus já fez na sua vida. Ela volta para Belém, porque ela lembra, porque ela tem raízes, e ela vai encarar a sua história. Ela vai encarar, irmãos. Ela chega lá e diz: olha, agora o meu nome é outro, não me chame mais Noemi, não. Ela está encarando, que coisa difícil. Mas ainda assim, ela tem uma história. Deus colocou na sua vida marcos também. Deus colocou sinais do evangelho dele na sua história. Você quer ver um camarada que faz isso? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, perseguidor da igreja. Mas quando ele se converte, ele fala assim: Deus, que desde o ventre da minha mãe me chamou, me separou para pregar o evangelho. O apóstolo Paulo consegue olhar para a sua história, mesmo antes da conversão, no ventre da sua mãe, e dizer: Deus já estava lá. Deus já estava construindo a minha história naquela época. É isso que Deus faz. Em tempos difíceis, Ele também faz você olhar para tudo que você passou. E nós temos a tendência, pelo menos eu, talvez você seja tão pecador como eu, né? Quem sabe até mais, não, pelo menos igual, né? Daí para menos, né? A gente tem a tendência de olhar para a nossa história de vida e pontuar as coisas ruins. Talvez você seja assim, né? Eu passei por tanta coisa ruim. E de fato, irmãos, não é para a gente esquecer, não. Coisa ruim é para a gente lidar, tratar, com certeza. Mas em partes, Deus nos chama para olhar para a nossa história e enxergar também as coisas boas. Olha como Deus estava fazendo, como Deus estava tratando, como Deus estava me moldando. Como Deus é bom. Noemi não tinha mais nada, mas ela tinha sua fé, o seu caráter e a sua história. E o que mais que Noemi tinha? Eu falei que eu vi 4 coisas aqui. E esse aqui é de se alegrar, de pular de alegria. Noemi tinha ainda uma amizade profunda e verdadeira. Quem que é a amiga dela? Ruth. Sabe o que significa o nome Ruth? Amiga. Ela tinha uma amizade verdadeira, irmãos. Deus deixou que tudo saísse da vida de Noemi, mas Deus deixou uma amiga, uma nora, uma filha para ela, que chega para ela e diz assim: o seu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Eu estou lendo o verso 16 aqui: aonde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares à noite, ali eu pousarei. Teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. A Ruth está dizendo assim: eu sou tua amiga. Esse texto normalmente é lido em casamento. Você já viu esse texto ser lido em casamento?
Olha, seu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo. Tudo bem ler para casamento, não tem problema nenhum. Mas o que está acontecendo aqui, irmãos? Nós perdemos essa dimensão de uma profunda amizade espiritual, de uma companhia que pode nos abençoar profundamente. E Noemi ainda tinha sua amiga, que andou com ela, a tal ponto do filho de Ruth ser neto de Noemi. Não é neto, mas é. Não posso dizer que é neto, mas certamente é. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Deus conservou uma amizade. Já aconteceu assim com você? Pode ser sim o seu cônjuge, pode ser filho, filha, mas às vezes não é nem da casa, e Deus coloca alguém para estar junto com a gente, para orar conosco, para ser um bálsamo no meio da ventania, da dificuldade, para ser alguém que nos abraça, que cuida da gente. Que coisa maravilhosa. Sobrou essas 4 coisas para Noemi, e ela tinha suficiente para passar por meio da tempestade, pelo caminho sinuoso. Por final, irmãos, no caminho sinuoso, o que nos acontece? Ele serve para gerar frutos. Serve para gerar frutos. É isso que acontece com todos nós, quando nós passamos por tempos difíceis, por tribulações. Eu compartilhei há um tempo atrás aqui, acho que 2 semanas atrás, das minhas crises, né? Pelo menos de uma delas, né? Crise existencial, crise de fé, e todas elas serviram, no final das contas, para Deus gerar frutos no meu coração, para Deus ir mostrando para mim aonde que eu tinha que pisar. O seu lugar é para cá ou para lá. O caminho sinuoso não é gostoso de passar, a crise não é boa, mas ela gera frutos. Quando ela é vivida na presença do Senhor, Deus faz com que a gente passe por isso, né? Tem um homem, um servo do Senhor chamado João da Cruz, que ele escreve um livro, também citei aqui uma certa vez, uma pregação numa manhã, chamado Noite Escura da Alma. Este homem passou por um caminho sinuoso, terrível, noite escura da alma, e o seu relato é de uma crise muito profunda, uma crise espiritual. Ele não conseguiu enxergar Deus na vida dele, a tal ponto dele chamar de noite escura da alma, que para ele durou meses, talvez até alguns anos, uma crise de fé inimaginável. Mas ele conclui no final da sua noite escura da alma, no final do seu livro, e portanto tendo passado por tudo isso, que não era noite escura. Eu achei aquela conclusão maravilhosa. Serve para todos nós que estamos passando por uma noite escura da alma. Como assim? Ele conclui que no final das contas, quando ele percebe tudo que Deus fez, não era noite escura coisa nenhuma, era o sol do meio-dia. Porque quando você olha para o sol do meio-dia, você também não consegue enxergar. Apesar de ser diferente do que uma noite, mas a situação é a mesma, de certa forma. Numa noite de breu, você não consegue enxergar um palmo na sua frente, mas olha para o sol do meio-dia, fica olhando para ele, para ver se você consegue enxergar alguma coisa também. Então ele conclui o seguinte: na minha noite escura da alma, eu percebi que eu não estava com Deus afastado de mim, não. Na minha noite escura da alma, eu percebi que Deus não tinha se distanciado, mas Ele estava tão perto, e a luz dele estava tão forte, que eu não conseguia enxergar, e eu achava que era noite. Creio eu que se conversássemos com Noemi, ela chegaria a uma conclusão parecida com essa. Olha, parecia que Deus estava longe, mas na verdade, Deus estava até mais perto do que eu imaginava. Ele estava tão perto, que eu nem conseguia perceber a mão dele, mas Ele estava ali. O caminho sinuoso serve para gerar esse fruto no nosso coração. Serve para que a gente confie nele com graça, com amor, e que a gente seja transformado à imagem e à semelhança de Jesus. O que resta para a gente, irmãos? Resta a gente adorar a Deus, resta a gente frutificar, resta a gente clamar a Ele, que o Senhor nos faça passar, ou nós vamos passar por situações assim. Você certamente já passou ou irá passar por uma dificuldade profunda, não como a de Noemi. Sabe por quê? Porque cada história é única, então você terá a sua. E se a gente fosse contar, seria diferente da do outro, mas ainda assim, que no final das contas, servirá para a glória de Deus. E aí, como diz o Russell Shedd, que lá na glória, estaremos todos lá como soldados que vieram de uma guerra. Alguns com uma parte do corpo despedaçada, outros já com dificuldades,
roupa rasgada, sujos, ensanguentados, mas estaremos lá olhando para o nosso comandante. Que coisa maravilhosa, né? Apesar do caminho sinuoso, Deus é bom. E eu escrevi uma oração aqui para fazer ao Senhor, que seja minha e sua, nossa, né, um pedido para que Deus use esse caminho sinuoso para a glória dEle e para o nosso bem. Senhor, que eu possa ser frutífero e curado, apesar de quem sou, para que sejas glorificado. Faz da minha vida, da sua graça, uma demonstração, que todos vejam e digam, o Senhor tocou com sua mão. Não quero sair como entrei no deserto, mas ter transformada a visão, que na angústia vê Deus perto. Nem repetir constantemente a mesma e triste história. Faz-me de novo, eu existo para a tua glória. Certamente foi a tua mão, Deus Todo-Poderoso, que me tocou e quebrou, ainda assim és amoroso. Feriste-me com a tua palavra, e eu te amei. Cegaste-me com a tua glória, e assim eu enxerguei. Portanto, que eu possa, Senhor, ser frutífero e curado, para andar nesse caminho sinuoso, sabendo que sou profundamente amado. É isso que Deus faz com a gente, viu? A gente passa pelo caminho sinuoso, e lá na frente a gente diz, eu sei que Deus me ama ainda mais, descobri ainda mais o amor de Deus. Que seja assim com você também. Quero orar junto contigo, porque agora só nos resta orar, né? Na presença do Senhor. Obrigado, Deus, porque não estamos imunes ao caminho sinuoso. Não estamos imunes à história de Noemi, apesar de cada um ter a sua própria história. Não estamos imunes ao vale da sombra da morte, mas não estamos desamparados da mão do pastor que nos sustenta. Na verdade, o Senhor usa caminhos como esse para que a gente enxergue mais o Senhor. O Senhor usa caminhos como esse para que o nosso paladar seja aguçado e perceba mais a tua graça, Senhor, onde a gente não via a graça do Senhor. Perceba mais a tua presença, onde a gente achava comum. Perceba o teu sustento, onde a gente achava que era a nossa própria força, a nossa própria mão. Ah, Senhor, o Senhor é um Deus tão amoroso, que permite-nos ser tratado e trabalhado pelo Senhor, em caminhos tão difíceis como esse. Não deixa, Pai, com que a minha boca blasfeme, não deixa com que os meus passos se afastem do teu caminho, que eu e cada irmão aqui continue rumando para o teu altar, porque em meio às dificuldades, conseguiu perceber que a maior glória, a maior alegria em sofrer pelo Senhor e com o Senhor, do que qualquer glória neste mundo. Que no caminho sinuoso a gente possa até dizer, foi a mão do Senhor. Ah, a mão do Senhor está sobre mim, mas possamos dizer também, a mão do Senhor é bondosa. A mão do Senhor me molda e me faz de novo como aquele vaso que a mão do Senhor está trabalhando para ser um vaso para a glória dEle. De barro sim, mas que carrega o tesouro do Evangelho. Um vaso sem valor, de fato, mas ainda assim cheio do tesouro da Tua glória. Resplandece em nós, Senhor, a Tua presença, o Teu caráter, o Teu amor, a Tua bondade. Dá-nos, Senhor, amizades espirituais. Faz-nos, Senhor, andar no caminho que o Senhor deseja, seja ele reto ou sinuoso, mas que seja com o Senhor e que seja para a Tua glória, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.